Explore o universo da programação Elixir com o podcast Elixir em Foco. As melhores conversas com especialistas da comunidade brasileira em uma jornada funcional e inclusiva pelo mundo do Elixir e da BIM. Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e estou aqui com Hermínio Torres. Olá pessoal. Cristine Guadalupe. Olá pessoal. Zoe Peçanha. Olá, alquimistas. Meus colegas de equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Hoje estamos aqui novamente com Paulo Valente. Eu até fiz uma brincadeira quando eu falei que é gravado, é Paulo Valente 2, a missão, não sei se vocês vão pegar a referência, que já esteve conosco em nosso episódio 4, na época em que trabalhava em outra empresa. Eu não vou dar o nome dessa empresa, mas o pessoal, quem pesquisar vai achar. Hoje, Paulo Valente é engenheiro de software na Dockyard e um dos mantenedores do ecossistema NX ou NX. Paulo também é músico. A gente teve uma amostra disso lá na Elixir Days, onde havia um piano. Existe um vídeo por aí da gravação. E é projetista de circuitos por hobby. Tudo bem, Paulo? Obrigado por participar deste episódio do Elixir em Foco. Você tem algo a complementar nessa sua apresentação? A gente pode acrescentar aí também que, além de projetar circuitos, eu também estou começando a brincar com Nerves. Vamos ver se a gente consegue colocar NX para funcionar com maior suporte também na plataforma. Eu ia complementar que o Paulo também projeta ótimas piadas ruins, mas, Paulo, o que é e o que faz a Dockyard? A Dockyard é uma consultoria de software, então a empresa fornece alguns serviços como aumento de time, onde a gente provê desenvolvedores para aumentar times já existentes nas empresas. A empresa também pode contratar a gente para desenvolver um produto, sendo que ela não tem um time de tecnologia. E outros serviços como code review de sistemas já existentes e coisas assim. Bacana. Então, como que tá teu tempo na Dockyard? Como é que ele tá distribuído, né? E a gente sabe que tem uma parte desse teu tempo, né, na Dockyard que é dedicada ao NX, né, do Numerical Elixir. E o que é que um software R&D faz e o que é essa sigla de R&D? Certo. Bom, vou começar pelo final. Então, R&D é a sigla em inglês para pesquisa e desenvolvimento. Então, em situação normal, meu tempo fica dividido entre trabalhar no NX e trabalhar em projetos da própria Dockyard que acabam usando o NX ou usando coisas de machine learning, né? Então, o projeto que eu tenho atuado atualmente é o de Open Sailing, em que a gente está desenvolvendo até um simulador de dinâmica de fluidos para vela de competição. E, em geral, meu tempo fica dividido metade, mas também, porque a empresa é uma consultoria e tal, às vezes eu também acabo atuando em projeto de cliente. Então, na verdade, semana passada eu entreguei 2 projetos nos quais eu estava atuando e agora eu tô 100% focado no NX de novo. Boa, eu só queria complementar a introdução, que eu acho que se o Valente vier uma terceira vez, a gente pode pedir música, e aí ele pode fazer uma apresentação pra gente. Mas, enfim, a gente vai começar um bloco específico mais sobre o NX, né, que seria o Numerical Elixir, o Elixir numérico. Tem uma organização no GitHub, né, que se chama Elixir NX, e aí a gente queria saber um pouco mais o que seria o ecossistema NX, né? Tipo, qual é a diferença aí do ecossistema para a biblioteca em si, enfim, o que faz, do que se alimenta, onde vive, o que seria NX. Boa. As coisas se confundem um pouco porque a biblioteca mais central ali, que é o NX, é homônima do ecossistema, né? Mas a gente pode pensar que a biblioteca NX ela vai fornecer todo um arcabouço que as outras bibliotecas do ecossistema podem usar. Então, por exemplo, o mais comum, a gente tem o NX, que fornece toda a estrutura
de compilação para a gente poder transformar código Elixir em código de máquina, no final das contas, com coisas, com funcionalidades como autodiferenciação dos grafos de execução e coisas do tipo. Em cima do NX, a gente tem o Axon, que vai fornecer alguns blocos de uma ordem um pouquinho maior para a construção de redes neurais. E em cima do Axon, a gente ainda tem o Bumblebee, que pega especificação de redes neurais do Hugging Face e consegue implementar elas com Axon e, por fim, o NX. Então, a gente consegue usar alguns modelos do Hugging Face diretamente no ecossistema. Em paralelo a isso, a gente tem outras bibliotecas como o Scholar, que visa análise de dados um pouco mais clássica, não só com redes neurais. E, enfim, temos muitas outras bibliotecas até de gente da comunidade, né, assim, que não estão na organização. É uma coisa que está crescendo além de só o GitHub Elixir NX. Da primeira vez que você esteve aqui com a gente, o NX estava ali dando os primeiros passos da existência dele, e eu acredito que tem aí mais ou menos uns 3 anos. De uma forma resumida, assim, como que você poderia meio que comparar e falar um pouco sobre como que o ecossistema e a biblioteca evoluíram nesses 3 anos? Acho que se a gente for resumir em uma frase, é como se até agora a gente tivesse... É como se a gente estivesse correndo atrás do que o ecossistema do Python tem, por exemplo, para machine learning. Mas agora a gente já está começando a ver alguns casos de uso em que a gente consegue fazer coisas que não são tão fáceis assim de se fazer em Python. O planejamento que a gente tem, por exemplo, para os próximos meses, envolve todo um uso do arcabouço de distribuição de execução que a gente tem na Beam, que não vem fácil no Python, por exemplo. E eu digo Python aqui porque é, enfim, onde a maioria das coisas de machine learning acontece no mainstream, digamos assim. E entrando em mais detalhes, a gente, no core do NX, a gente passou a conseguir atingir muito mais cobertura do que se usa em Python em geral, e principalmente com o surgimento do Bumblebee, que ou estava para sair ainda, ou tinha acabado de sair quando eu vim da última vez. O Bumblebee permite com que a gente use de forma muito facilitada essas funcionalidades, até de forma distribuída. Na Elixir Days, que a gente comentou, por exemplo, eu apresentei uma forma muito simples de a gente poder, por exemplo, ter um servidor mais parrudo, digamos assim, que tem um servidor mais parrudo que tem uma GPU, por exemplo, para executar a função, enquanto tem muitos outros servidores menores para servir a web, todos eles conseguem usar essa GPU de forma coordenada, e isso vem de forma automática, por exemplo, com a funcionalidade do NX Serving, que já é um pouco mais recente. Então, tem muitas coisas de qualidade de vida do usuário também que vieram nesses anos aí. Boa, pegando o gancho de comparação com o ecossistema do Python, como que se enxerga o futuro do Elixir no campo, né, de inteligência artificial, machine learning, aprendizado de máquina, né? E como que esse ecossistema se compara a outros com a maior fatia do mercado, como o Python, por exemplo, ou até mesmo Julia, né, que, enfim, nasceu para tentar competir com o Python, mas não, não sei se funcionou muito. Mas, enfim, né, além disso, eu acho que eu vou parar aqui pra essa pergunta, depois eu complemento, mas basicamente seria isso. Bom, no Python, as coisas são mutáveis, né? Por conta da orientação ao objeto. E aí acaba sendo um pouco difícil da gente competir se a gente está falando de coisas muito dinâmicas, que a gente não sabe qual é o shape a priori, coisas desse tipo, que são até
restrições que algumas bibliotecas do Python impõem, como por exemplo o JAX, que é onde o NX se espelha muito. Então, não diria que a gente está perdendo necessariamente, a gente está seguindo uma restrição que tem no Python também em uma das bibliotecas. Mas o NX tem uma coisa que o Python não tem, que é o poder da BIM. Como eu falei, por exemplo, fazer um sistema distribuído em que a gente tem uma coisa rodando no servidor e vários servidores web se comunicando com esse único servidor onde se executa a função. É muito fácil de a gente fazer no Elixir e iria requerer quase que uma reimplementação da BIM em Python para a gente poder fazer uma coisa similar. E minha palestra ainda não saiu, mas eu fiz uma palestra na ElixirConf agora recentemente, em que eu mostrei que a gente consegue também agora compilar e executar no próprio dispositivo código para iPhone, para iPad. Estou trabalhando também em conseguir executar em WebAssembly, que vai permitir que a gente execute direto no browser do cliente. E tudo isso faz com que a gente possa também distribuir parte dos cálculos não só para executar funções que a gente já executa de forma distribuída, mas poder executar até funções que a gente não conseguiria executar no hardware próprio, né? Então a gente consegue também começar a pensar em questões de IA local, em que a gente não usa nada na nuvem. Forma como se fosse uma nuvem própria sua, usando seus próprios dispositivos, seus computadores, celular, tablets e coisas do tipo, Raspberry Pis. E isso tudo fica muito fácil de fazer se a gente tem o poder de clusterização e distribuição da BIM. No Python eu já não sei nem por onde começar. Então eu diria que o espaço que o NX tem é exatamente nessas aplicações em que a gente precisa ter distribuição e coordenação de recursos. Então quer dizer que para essas pessoas que têm dispositivos da Apple, como o iPhone antes do 16, você consegue ter a sua versão do Apple Intelligence localmente, privado, na sua rede local e tudo. Então não precisa mais atualizar o celular e comprar a última versão só por conta do Apple Intelligence. É uma das coisas que eu falei na palestra, que acaba sendo uma consequência do trabalho que eu estou desenvolvendo agora, que tem a ver com privacidade e sustentabilidade também. Sustentabilidade, porque a gente consegue combater a obsolescência programada através de software livre, e também através do software livre a gente consegue ter mais privacidade de dados. Não necessariamente a gente vai conseguir escapar de usar, por exemplo, um modelo da OpenAI que só roda neles, alguma coisa do tipo. Mas, às vezes, a gente consegue usar sistemas locais para... Às vezes, a gente consegue usar até código local para tornar os dados mais privados, por exemplo, e aí usar um modelo remoto para processar essa versão já um pouco digerida dos dados. Então, a gente consegue tanto rodar IA totalmente local, quanto fazer coisas híbridas, e isso tudo usando software livre, né? Se você olhar o código, quiser olhar o código-fonte, ele está lá para qualquer um olhar, editar, fazer o que quiser com ele, né? Inclusive nessa era, né, de tipo, ter ser detentor da sua própria informação, conseguir fazer análise ali, né, principalmente com vários modelos aí que te ajudam a extrair informações relevantes, né. O outro dia o Adolfo estava utilizando a rede lá do Mastodon, né, e compartilhou um projeto, né, no GitHub, onde a pessoa pegava os dados daqueles relógios, né, específico para o pessoal que corre, né, da Garmin, e conseguia fazer umas análises ali, né, para extrair informações relevantes para que você consiga melhorar até
o seu treino, né, de corrida, né, onde você consiga correr mais rápido, melhor e fazer longas distâncias, né? E um dos grandes problemas de quem está nesse ecossistema da Apple é a dificuldade de você conseguir extrair informações, dados de dentro do próprio ecossistema dele, onde são os seus dados e você não consegue ter autoridade ali para manipular, fazer o que você bem entender, inclusive extrair e trabalhar em cima desses dados, né? Tu acha que utilizando essas informações teria ali uma forma de conectar com isso e trazer até coisas mais relevantes do que a própria Apple está tornando disponível, né? Como, por exemplo, recentemente eles lançaram um tal de Vitais, né? E que consegue identificar vários problemas ali, né? De doença, né? Com base em análise dos últimos 7 dias, para que você tenha um acompanhamento, uma prevenção, claro, não é uma prevenção e não uma coisa reativa de tipo assim, pô, eu tô morrendo por causa disso aqui, eu preciso ir no médico ali fazer uma cirurgia urgente e evitar com que você caia nesses péssimos hábitos, né? Eu acho que isso recai muito sobre o tema de privacidade de dados e software livre também, né? No sentido de que a Apple, isso eu não diria que é necessariamente um problema, eu já vou desenvolver um pouco melhor sobre isso, mas não é necessariamente um problema, isso é uma característica da Apple fazer os sistemas serem bem fechadinhos, mas aí por serem bem fechadinhos eles conseguem ser muito integrados, né? Então você tem muitas funcionalidades até bem legais de integração entre iPad, MacBook, Apple Watch, celular, fica tudo muito integradinho, isso é muito legal. Mas por ser muito fechado, a gente acaba perdendo o controle sobre coisas que, em teoria, seriam nossas, né? Nossos dados, próprio uso dos dispositivos, né? Em um dado momento a gente um modelo de iPhone antigo vai perder suporte e aí não tem o que fazer. Vai precisar instalar um jailbreak da vida. Nem sei se isso ainda é uma coisa, né? Mas vai precisar instalar alguma coisa alternativa se quiser continuar rodando. E cada vez mais isso fica difícil, né? Principalmente se a gente leva em conta que os modelos de IA ou rodam remotamente ou são proprietários, né? Vão estar encriptados de alguma forma no sistema, de forma que a gente não consiga executar. Então, o software livre é, assim, uma saída para a gente poder até ter mais permanência das coisas ao longo do tempo, né? Você pega sistemas de 20, 30 anos atrás que, que já eram de software livre, ou você vai conseguir executar direto, compilando do código-fonte, ou você vai precisar fazer poucas modificações, mas você tem a possibilidade de fazê-las, né? Que é algo que não existe em código fechado, a não ser que você faça engenharia reversa, mas aí isso é com o nosso amigo Will. Então, a coisa de ser um sistema fechado é ruim nesse sentido da permanência ao longo do tempo. Então, e aí, sobre essa questão de a gente poder usar dados que o próprio dispositivo captura para fazer a nossa própria análise em casa, digamos assim, vai depender muito de quais APIs a Apple disponibiliza. O exemplo que eu dei na ElixirConf foi de capturar a imagem da câmera e fazer o processamento no próprio dispositivo usando código que a gente compilou no servidor e enviou para o iPad executar. Então, se tem alguma forma de capturar esses dados de fitness, digamos assim, por alguma API oficial, aí a gente consegue usar. Pode até fazer um dispositivo, um aplicativo com Live View Native que captura e já manda direto pro servidor. Bacana. Em relação a esse ecossistema, né, do NX, né, a gente tem algumas outras ferramentas, né, em cima, dentro desse ecossistema, como o Exxon, o Bumblebee, como já tinha citado, o
Scholar ou Scholar, não sei como é que seria a melhor forma de pronunciar isso daí, mas em relação ao próprio projeto da Next dentro do ecossistema da Next, né? Tu é um dos maiores contribuidores desse projeto, né? E o que esse repositório contém, né? Além do próprio código do Next ali, que serve como base para vários outros do ecossistema, né? E poderia falar um pouco sobre o que esses projetos, né? Em relação a esse repositório fazem. Certo. O repositório ele tem a biblioteca NX, o EXLA e o TorchX. Eu vou começar falando do TorchX, que é mais simples porque a gente nem tem mexido muito nele, na verdade. Ele é uma implementação de um back-end do NX, a gente já desenvolve sobre. Mas ele é uma implementação de um back-end sobre o PyTorch. Então a gente usa a API C++, que é o libtorch, para poder transformar código NX em código que está usando a implementação do Torch. É isso. Então, o que é um back-end? Eu diria que talvez seja a parte principal que a biblioteca NX fornece. O back-end e o compilador. A biblioteca ela é toda pensada para a gente ter uma estrutura configurável e através de behaviors, né, de compilação. Então, o que um DFN faz, por exemplo? O DFN é a função do NX que você chama para poder definir uma computação. Tanto se você fizer através de DFN, se você fizer através de chamadas diretas de funções do NX, e depois passar para uma chamada explícita de compilação, o que a gente está fazendo é o que se chama Tracing Compiler, um compilador que vai atravessar a função como se estivesse executando com parâmetros de verdade, mas ela vai fazer uma anotação de qual é o grafo de computação que aquela função representa. E aí, essa estrutura, que a gente representa através de um NX DFN expression, essa estrutura depois a gente consegue compilar usando um compilador, que é a outra parte do NX. O compilador ele vai então transformar isso em código executável ou então vai fazer uma travessia em tempo de execução e já retornar direto o valor. E aí, para isso, ele precisa ter um back-end configurado que vai ser o back-end de execução. Por padrão, o NX ele provê o Binary Backend, que é uma implementação em Elixir que é lenta, mas facilita, porque a gente não precisa de nenhuma estrutura tipo make, CMake, GCC para poder compilar coisas. E também provê esse compilador, que é o NX Define Evaluator, que faz as coisas em tempo de execução. O EXLA, ele já provê um compilador que vai transformar o NX Define Expression numa outra representação, que é o MLR, Multilevel Intermediate Representation. E o MLR depois a gente consegue compilar. Se usar o compilador do EXLA, a gente compila usando a estrutura do XLA para transformar em um executável, e esse executável vai conseguir executar tanto na CPU ou na GPU, dependendo de quais configurações de compilação a gente fez. Quais configurações a gente colocou lá. E aí isso tudo se interliga para a gente ter, no final das contas, uma forma de transformar código Elixir em código de máquina. Tem essas várias etapas, mas no final, esse que é o objetivo. Por ser uma representação simbólica, o NX Define Expression ele permite que a gente faça outras coisas também, se quiser. Então, seria possível fazer um compilador que transforma um NX Define Expression em uma definição de código LaTeX. Se a gente quiser fazer ir por um lado mais acadêmico, por exemplo. E então é isso, o NX ele é uma biblioteca flexível para a gente poder construir coisas em cima.
Eu estou trabalhando atualmente numa biblioteca que chama NX Erie, que ela constrói um compilador usando uma outra estrutura de compilação que é o Erie, que você primeiro compila e depois você tem um runtime para executar, e aí é como a gente faz o deploy para devices, como a gente faz o deploy para dispositivos de iOS, por exemplo, ou como vai fazer para Nerves. E aí o que o NXErie faz é, ele usa o EXALAY para gerar o MLR, mas em vez de compilar usando o XLA, ele usa o Erie para compilar. E aí a gente consegue atingir outros tipos de dispositivo. Por exemplo, compilar para WebAssembly. Certo. É bastante coisa. Eu até fiz um documento que tá na descrição do episódio, né? Porque eu quis entender o que é que tem nesse ecossistema e tem bastante coisa. Eu vi agora também que eu não coloquei ainda lá o TorqueX, mas eu vou deixar isso aí em português, só uns links de alguns dos repositórios, mas a documentação é bastante boa também, como é padrão no Elixir, a documentação tanto da organização, porque tem a organização Elixir NX, quanto os repositórios, o NX e os Scholar e os demais. Mas ok, tem lá vários repositórios, você é contribuidor em alguns deles, a Cristine também tem alguns projetos até que estão em outras organizações, né? Que é o caso lá do o Explorer e o próprio Livebook, não estão dentro do Elixir NX, mas vocês têm um post lá que vocês associam. Mas a minha pergunta é, vocês já conhecem, eu digo a equipe da organização NX, já conhecem estudos de caso de adoção de Enex, de bibliotecas do Enex em produção, com empresas reais ganhando dinheiro ou tendo isso como parte da sua atividade principal? Bom, conheço algumas empresas que estão usando bibliotecas do ecossistema NX. A primeira que vem à mente é a própria Amplified do Chris Granger, que é o criador do Explorer, que é outra biblioteca do ecossistema, né? O Explorer, ele traz funcionalidades de data frames que no Python se usa pandas e coisas assim. E ele usa não só o Explorer, mas outras bibliotecas do NX também na empresa dele. E fora isso, na ElixirConf eu me deparei com algumas pessoas que estavam falando que ou estavam já usando ou estavam começando a usar. E então a gente está começando a ver o NX em produção ganhando tração. Inclusive, eu acho que a empresa do David Luciano, não? Que usa também Sim, alguma coisa, né? Que é a TV Labs. sim. Inclusive a Coco, que fez o eVision, tá lá agora, trabalhando com eles. Então, até tem funcionalidade recente do NX para facilitar interoperabilidade não só com o eVision, por exemplo, mas com outras. Até outros stacks completamente diferentes, né? Porque agora a gente tem funcionalidades para operar diretamente com ponteiros. Então, você aloca um tensor no NX, faz o processamento lá. Agora eu quero pegar aquele tensor e jogar para outro lugar, para um GStreamer, por exemplo. A gente pode transformar no ponteiro, passa esse ponteiro para outro processo ou para uma NIF, e aí, se for outro processo, vai precisar de um IPC handle, coisa assim. Mas tem várias funcionalidades assim que foram meio que impulsionadas pelo Dave. Assim, ele começou a discutir essas ideias comigo e a gente começou a desenvolver. O que é Metal e como você ajudou a fazer o NX funcionar nessa API da Apple? O Metal é um arcabouço para se utilizar as funcionalidades de cálculo na GPU dos Macs novos, né, processadores M1 em diante,
da mesma forma como o CUDA funciona para GPUs da NVIDIA. Então, esse que é o resumo, né? Ele vai usar toda uma estrutura de shaders que vem junto com a GPU para poder fazer essas contas de forma acelerada. E aí, como eu comentei, a biblioteca do NX Erie vai usar o Erie para compilar. E aí, dentre as coisas para as quais o Erie consegue compilar, uma delas é o Metal. A gente esbarrou no Erie através dessa busca por conseguir executar no Metal, que é uma coisa que a gente queria há muito tempo já. Mas a única coisa que a gente poderia usar era o Jax Metal e ele não é código aberto. Então fica difícil da gente dar suporte. Mas o Erie é código aberto. A gente faz até uma compilação um pouco customizada do runtime para poder executar as coisas do jeito que a gente quer. E a vantagem dele é que você consegue jogar só o runtime para o lugar onde você quer executar. Você não precisa ter toda a estrutura de compilação na hora que você vai rodar. Diferente do Xlink, que tudo é meio junto. Ele sempre faz a compilação JIT, digamos assim. E não AOT, Ahead of Time. E então isso traz até facilidade para a gente poder rodar as coisas em dispositivos nerves que têm menos capacidade, por exemplo, de memória. Mas enfim, o ponto é que depois que a gente tem o MLR da nossa função NX, compilar para dispositivos diferentes através do Erie é muito fácil. É só uma flagzinha que a gente coloca lá e vai ser a diferença entre a gente conseguir jogar para o Metal ou para CPU ou para uma CPU RISC-V, para um WebAssembly. Cada uma dessas plataformas tem níveis de suporte diferentes, né? Em termos de cobertura de funções, mas esse que é o cerne da questão aqui. A gente, conforme eles forem desenvolvendo do lado de lá, a gente só atualiza e passa a dar mais suporte a mais coisas. Bacana, muita coisa legal, né, já foi feita e está sendo desenvolvida. Em relação às... inclusive até essa API aí do Metal, né, e outras informações que acabou comentando sobre aqui no decorrer do episódio, podcast, e eu estava pensando aqui em relação a fazer um comparativo com o projeto do Lars Wickman, né? Ele vai estar apresentando uma talk onde ele pediu para várias pessoas ao redor do mundo, né, pegar uma versão ali do Nerves, colocar no seu Raspberry que possa conectar e ele criar um grande cluster distribuído ao redor do mundo, que vai ser a palestra dele na Coding Europa agora desse ano. E aí chegou a mencionar a questão do jailbreak, né? Então quer dizer que se poderia fazer algo similar, né? Pegar o jailbreak, instalar ali, fazer uma forma com que você conseguisse atualizar a ponto de poder utilizar essa API, utilizar o teu projeto para poder criar esse executável para rodar nesses antigos iPhones e criar uma grande rede de iPhones antigos, onde poderia treinar um modelo e ter toda essa aprendizagem ali de máquina, onde ele vai estar distribuído e conectado ao redor do mundo. Seria uma possibilidade aí para um bom fim para os seus dispositivos antigos da Apple. Tem uma questão aí que é o seguinte. Eu meio que já tenho esse arcabouço pronto, no sentido de que se você for olhar no NX Erie, por exemplo, tem uma subpasta lá em que tem um subprojeto para você conseguir executar o NX Erie no iOS com Live Native. E o Live Native, ele é focado para essa coisa de interface gráfica, né? Mas você não necessariamente precisa usar ele
Para a interface gráfica, você pode usar só para se valer da comunicação Live View como um cliente. Então, eu só não digo que seria fácil ou difícil, porque eu realmente não conheço muito desse nível do Live Native, mas você poderia fazer uma versão do Live Native que só usa essa parte de comunicação, então você não vai depender de Swift UI ser suportado nos dispositivos antigos, que atualmente o Live Native ele tem uma restrição lá de ser iOS, acho que 17 para frente. Mas isso tem a ver, eu acho que com o Swift UI. Você poderia ter só essa parte de comunicação para poder atingir mais dispositivos antigos, e aí às vezes não precisa nem de jailbreak, porque se você tiver o seu dispositivo em mãos, você pode carregar o aplicativo direto, né? Você não precisa passar pela App Store. Você só manda o Xcode compilar direto lá e fazer o deploy e ele já joga direto pro dispositivo. E aí, enfim, tendo o Airy Runtime deployado lá no dispositivo e esse dispositivo sendo um cliente Live View, aí tá fácil. A ideia é exatamente essa. Você conecta no servidor, na hora de conectar, você já manda uma declaração de quais são as capacidades daquele dispositivo, e depois o servidor registra através de um presence como se fosse um pool de runners NX. E aí você consegue jogar o código que você quiser, e não necessariamente precisa ter um Metal, você pode usar a própria CPU do dispositivo para isso. E a gente tem algumas ideias interessantes que tem base nessa questão de distribuição de computação também. O que a gente pode esperar da tua palestra, né? Que foi dada recentemente na LixConf, né, nos Estados Unidos, agora em 2024. Né? Obviamente relacionado a esse teu último trabalho, que chegou a fazer anúncio sobre na conferência, né? Poder falar um pouco sobre como é que foi a recepção da tua talk lá. Bom, eu já basicamente falei de tudo que eu falei lá ao longo da nossa conversa aqui, mas para resumir é exatamente isso, eu apresentando como que eu consegui compilar código NX para depois jogar pro iPad e executar no próprio iPad a função. E aí a demonstração que eu fiz, ela era uma demonstração que não trafegava dado para fora do iPad. Mas também é possível você implementar de um jeito que o dado trafega de volta para o servidor. E aí você pode, por exemplo, enviar entradas do servidor para o iPad, executar lá e receber saídas de volta, ou você pode capturar dados no iPad e enviar só a resposta para o servidor. É bem flexível, né? Assim, é só a forma como você define o componente Live View que vai definir o que é o que aí. Basicamente, se você definir as coisas como atributos e atualizar os valores no dispositivo, elas já são mandadas para o servidor, enfim. Na minha talk eu acabei não entrando muito nesses detalhes, mas dado isso que eu estou falando e dado o código-fonte, não é muito difícil adaptar. E o pessoal gostou bastante, principalmente porque Metal é uma coisa que a gente está querendo há muito tempo, né? Executar NX no Metal. E essa palestra é meio que a culminação disso. Boa. Vou mudar um pouco a pergunta. Eu acho que a gente já falou bastante coisa técnica e tal. Então, acho que seria interessante partir para um outro lado, que seria, tipo, como apresentar todo esse ecossistema, toda essa força da BIM e, enfim, todos os benefícios que pode haver em ter uma plataforma distribuída para machine learning e inteligência artificial no geral, e como que a gente pode conseguir pensar em projetos para apresentar isso para fora da comunidade de Elixir, que quem sabe o que a BIM faz de bom, né?
Bom, eu tô tentando pensar em uma forma de responder isso sem dar muito spoiler do que eu vou apresentar na GambiConf, mas eu acho que mostrar a forma. Eu acho que mostrar o quão simples é fazer coisas complicadas é uma boa forma. Então, por exemplo, a questão que eu já mencionei aqui, de você só mudando configurações de deploy, você conseguir separar a execução da GPU em um servidor diferente da execução dos servidores que atendem a web, e isso ser apenas uma flag de configuração sem mudar nada na camada que chama o código de NX Serving, por exemplo, já é uma vitória que, pra gente que está acostumado com a BIM, fica muito difícil de entender o quão difícil é fazer isso em outras linguagens. Se você quisesse separar, por exemplo, no Python, ia ser uma coisa com vários ifs e elses e se eu sou a web e estou configurado para não executar, eu tenho que fazer uma chamada explícita pro servidor que tem a GPU e coisas desse tipo. Enquanto na BIM a gente consegue encapsular as coisas de um jeito que vira só uma chamada RPC, que a gente já tem suporte nativo. Não precisa nem de um gRPC da vida ou outra biblioteca de execução remota. E mostrar o quão fácil é fazer essas coisas, principalmente com modelos complicados, com modelos de reconhecimento de imagem ou classificação de texto, que usam transformers e coisas desse tipo. Eu acho que é um caminho para a gente começar a tentar furar essa bolha. E furando a bolha a gente consegue também crescer a adoção de Elixir num geral. E poderia compartilhar um caso interessante ou inesperado que aconteceu com a NX? Você já chegou a ver na comunidade? Tô tentando pensar, porque esse caso do Lars, por exemplo, que o Hermínio comentou, já seria a primeira coisa assim, que me vem à mente. Sim, então o Sean, que é o co-criador da Nex, né? Ele já fez, por exemplo, com Bumblebee e algumas poucas funcionalidades em JavaScript mesmo, para poder fazer ativação por voz, fazer um voice assistant local. Então, ele tinha um código lá para capturar o snippet de áudio no browser, mandava esse áudio para um servidor Phoenix que com o Whisper fazia a transcrição, e aí, a partir da transcrição conseguia processar usando, acho que até outro modelo de linguagem para poder entender o que estava sendo requerido, né? Então, tem esse projeto, o projeto do Lars que o Hermínio comentou também é uma coisa muito legal. Eu espero, assim, que conforme a usabilidade fique boa em termos de o quão fácil é usar a biblioteca, que essa funcionalidade que eu estou trazendo para o Live View Native também possa trazer projetos ainda mais interessantes, né, integrados em aplicativos móveis. E existe algum recurso ou funcionalidade que você gostaria muito de ver implementado no NX no futuro próximo? Existe, eu gostaria tanto, que é o que eu estou começando a trabalhar nessas semanas por agora, que é uma questão que a gente discutiu muito durante a ElixirConf, que é o sharding, que é basicamente você conseguir separar a execução de uma computação que envolve muitos dados em pequenas partes que são processadas de forma independente e depois os resultados condensados de volta. E aí existem várias formas que a gente discutiu, que você pode pegar, por exemplo, uma função que tem várias etapas e meio que recortar ela em etapas sequenciais. E aí essas etapas você pode ou executar em dispositivos distintos ou usar o mesmo dispositivo e fazer uma execução sequencial nele mesmo.
retirando partes do código da memória e colocando de volta, colocando a próxima parte de volta e coisas assim. Ou a gente faz num nível mais baixo, que seria o sharding a nível de dados, em que você, por exemplo, se você tem uma função que é A mais B, você pode simplesmente recortar esses dois tensores em partes menores, processar cada uma das seções e depois juntar. Funções que são calculadas ponto a ponto ou que dependem simplesmente de um tensor, você pode fazer isso. Outros tipos de função, como por exemplo, produto entre duas matrizes, existem formas de você separar e transformar por exemplo, em 4 produtos menores e usar esses 4 produtos para executar cada um deles em um lugar diferente. Ou, como eu disse, executar cada um deles no mesmo lugar, mas em tempos diferentes. Então, a gente quer trazer isso para o ecossistema. E aí, se você levar em conta toda essa discussão de distribuição de computação que eu estou falando ao longo do episódio, a gente já começa a ter um cenário muito interessante em que a gente consegue, por exemplo, falar em executar uma função que precisa de 40 GB de RAM em uma rede em que esses 40 GB estão distribuídos entre 4, 5 devices. Muito legal. E, bom, basicamente para quem tá escutando esse episódio, etc, e não tem tanta experiência com machine learning, ou mesmo Elixir, mas enfim, principalmente machine learning e aprendizado de máquina, o que você recomenda de estudo? Pode ser básico até avançado, intermediário, enfim, sugestões no geral de leitura. Eu aprendi através de cursos em inglês e da faculdade também, né, assim. Então, assim, se eu for recomendar, eu diria que cursos do Andrew Ng, que tem alguns no Coursera, por exemplo, são muito bons. Tem o livro de Deep Learning do Ian Goodfellow, que também é um lugar interessante para se começar se você quer ir para o lado de Deep Learning. Mas eu acho que uma forma legal de começar é talvez uma aproximação por dois lados. Uma em que você começa a construir fundamentação teórica, mas também começa a brincar com coisas já prontas. E aí você, através dessas coisas prontas, é que você vai correr atrás da teoria para entender. Isso vai motivar o aprendizado. E eu acho que, na verdade, isso é uma dica que eu daria para aprender coisas em geral, é como eu faço. Eu sempre busco uma aplicação e a partir dessa aplicação eu tento entender qual é a teoria até chegar naquela aplicação. E aí com isso eu consigo fazer coisas novas depois, mas já conseguindo fazer alguma coisa legal desde o início. E depois que você já tem essa fundamentação teórica, você não só teórica, mas prática também, de entender como fazer as coisas no PyTorch ou no NumPy, TensorFlow, você traduzir esse conhecimento para o NX fica bem mais fácil. E tem o próprio livro do Sean, que, se eu não me engano, está no final do beta, na Pragmatic, que é uma boa introdução ao NX também. Além dos livebooks nos repositórios Bumblebee, Exxon, NX. O livro do Sean já está na versão 1.0, saiu agora em 28 de agosto. Bem recente. Tava na dúvida se já tinha saído. Então já quem prefere em papel já pode até comprar em papel. Dá uma fortuna para chegar aqui no Brasil, mas dá para pedir. Se bem que livro não tem imposto, pelo menos, né? A fortuna é mais pelo frete. E pela cotação do dólar. Então, a gente fez várias perguntas, eu acho que a gente já está até passando um pouco do tempo. A gente tem uma pergunta aqui sobre
outras coisas que eu não sei, mas essa talvez seja uma pergunta bem rápida, porque assim, se além do Metal da Apple, vocês têm planos de integrar o NX com outras tecnologias ou hardwares específicos? Como eu falei, o Yuri ele já traz bastante coisa aí pra mesa, e aí vai depender mais de qual é o nível de suporte que ele dá. Mas tem até uma outra ideia que eu vou soltar aqui e sair correndo, que é o seguinte. Com o Nerves, se a gente joga o NX pro Nerves, a gente consegue fazer um back-end customizado. E esse back-end customizado, ele pode usar, por exemplo, a comunicação de portas mesmo, né? GPIO ou alguma porta serial, para se comunicar até com uma FPGA, se você quiser. Então você pode fazer literalmente um hardware customizado para executar uma função NX, por exemplo. Certo. Agora eu deixei aqui um espaço final só para a gente ter um bate-papo mais aberto sobre como usar IA e ML com LX em produção. A minha primeira pergunta é sobre o seguinte: vamos dizer que alguém está ouvindo, que é desenvolvedor LX, quer se dedicar a isso aí. Você já deu algumas indicações de livros, cursos, mas do ponto de vista financeiro, a pessoa vai ter que ter assinar uma API do Copilot LLM, ou vai ter que comprar um computador com... Tem uma pessoa aqui que é relativamente conhecida aqui no Brasil, chama Bia Kunze. Ela está querendo usar machine learning no computador dela. Então ela comprou um computador bem parrudo, com a GPU não sei das quantas. A pessoa precisa isso ou dá para fazer com um computador simples? Eu diria que dá para começar a aprender com um computador simples. Pior dos casos é que as coisas simples vão demorar mais do que talvez deveriam. Não sei se deveriam é a palavra. Mas vão demorar mais do que a gente gostaria. Mas a questão é que, por exemplo, um processador, um Core i5 de hoje, ele é muito, muito, muito mais rápido do que o Core i7 na época que eu estava começando a estudar isso e era o processador que eu tinha. Talvez até um Core i3 seja mais rápido do que aquele Core i7. Então, se você vai para o mesmo nível de computação que você estava, digamos, 10 anos atrás, e vai executar em hardware atual, o hardware atual você precisa de um hardware muito mais fraco. Claro, para fazer aplicações de produção, você vai precisar pelo menos assinar algum serviço de GPU remota, né? Fazer um deploy em alguma nuvem que tenha GPU e coisas assim, mas para aprender, dá para aprender com o próprio hardware, principalmente porque, por exemplo, tem alguns cursos no Coursera, enfim, falando do Coursera, que é o que eu usei mais, né? Que eles já dão um acesso a um Google Colab que tem lá tudo para executar, e você não está nem executando na sua máquina. Então, para estudo, você quiser mesmo, você consegue fazer até de um iPad com teclado, num tablet qualquer com teclado. O máximo que você vai precisar é fazer as coisas de forma remota. Falando em relação a hardware, as placas mais recentes da Orange Pi, eles vêm com núcleos dedicados a essa parte do Tensors, para você fazer machine learning. As mais recentes, eles chegam até 16 GB, então você conseguiria pegar uns modelos como o BERT e fazer um aprendizado de máquina ali, usar, né, tipo, não é um LLM comparado a esses maiores, mas você já tem algo ali onde surgiu tudo, né, onde os primórdios veio, que é desse modelo do BERT, e já começar a brincar, onde você consegue ter o conceito ali do que talvez você espera ter em relação a machine learning e IA. E tem isso também, assim, você aprender a construir coisas com modelos já prontos vai exigir muito menos memória do que você treinar seus próprios modelos. Então, se você está querendo aprender IA nesse nível de como que eu entendo o que tem e como aplicar essa camada de nível médio para cima, assim, de abstração.
talvez você precise de um hardware até mais fraco do que se você fosse treinar o mesmo modelo do zero. Eu lembrei aqui, no ano passado, o, o Charlie Hotz, desculpa, não sei pronunciar o sobrenome dele, mas esse cara aí, mas a gente coloca o link da palestra dele, né, da LexConf do ano passado. Ele trabalha numa empresa, né, de aprendizagem de máquina, né, onde ele tem alguns modelos lá que fazem algumas coisas muito específicas dessa parte de inteligência artificial, e ele chegou a utilizar alguns modelos dele, onde ele usou o Bumblebee, onde chegou a baixar esses modelos, e aí ele alocou para cada processo ali do Gen Server da máquina que esses processos se passavam como agentes, como se fosse um usuário interagindo na rede, que ele criou uma versão ali resumida do Instagram, e aí esses processos tinham automação, tinham inteligência, né, suficiente para postar foto, curtir, dar follow, dar unfollow, comentar, curtir comentário, e um desses agentes, né, ele colocou como o Valim. Muito bom. Eu lembro dessa palestra, foi bem divertido. Então, por curiosidade, assim, de que forma seu background em música e design de circuitos influencia seu trabalho como engenheiro de software e talvez até estendendo para contribuição no Enex? Acho que tá tudo muito interligado, na verdade, porque a música, junto com o meu gosto de computação, foi o que me impulsionou a engenharia eletrônica. Ao longo do curso, assim, eu sempre fiz tudo muito focado em como que eu poderia aplicar para música, coisa assim. E foi um curso que acabou me dando uma ideia muito ampla, assim, tanto do nível de transistor, circuitos lógicos, processador, arquitetura de computadores e coisas do tipo, até chegar em compiladores. Então, me traz todos esses níveis de abstração e, na paralela, também toda a questão de processamento digital de sinais, que eu estudei muito ao longo do curso. Então, quando chega o Enex, que a gente precisa ter, pelo menos enquanto desenvolvedor e mantenedor, esse conhecimento tanto de compiladores quanto essa parte matemática, acaba sendo tudo muito assim um caminho natural para as coisas, digamos assim, em que através do Enex eu consigo exercitar muito do que eu aprendi ao longo desse tempo de faculdade. E agora que a gente está pensando em olhar agora que eu tô querendo olhar Nerves também, a parte dos circuitos acaba voltando aí, né? Paulo, muito obrigado por participar do Alexandre em Foco. Eu vou finalizar aqui lembrando a todos e a todas que a gente faz parte da Fundação do Ecossistema de Erlang, né? Nós somos apoiados pela Fundação do Ecossistema de Erlang, que financia o software que a gente usa para gravar este episódio. Nós somos parte agora da Rede Emílias de Podcasts e eu estou organizando junto aqui com o pessoal daqui de Curitiba a Elixir Curitiba 2024, no dia 26 de outubro de 2024, e estamos aí nos finalmente aí da organização. Paulo, você quer deixar uma mensagem final para a comunidade brasileira ou falante de português de Elixir? Mas se eu tivesse que deixar uma mensagem, uma missão para todo mundo, seria ajudar a furar a bolha. A gente, na comunidade Elixir, a gente tem uma coisa muito legal, que não só a comunidade, mas o Elixir em si. Mas a gente acaba falando muito pra gente mesmo. Então, se você tem um meetup local que é agnóstico a linguagens, ou até mesmo um meetup de outra linguagem, vai lá e fala um pouquinho de Elixir, fala da sua experiência, e seja em português, seja em inglês. Na língua que você tiver, você vai e fala para ajudar a impulsionar o nosso ecossistema para mais e mais gente.
Legal. Inclusive tem também os meetups aí locais. Vai acontecer, eu esqueci de falar, em 19 de outubro vai acontecer o meetup de São Paulo, mais uma vez. Eu acho que é a Elaine, né? A Elaine Watanabe que está tocando. O pessoal lá do Elug Ceará, ou mudou agora, grupo de usuários de Elixir do Ceará. Não tem um meetup agendado, mas o grupo deles é bem animado. Eu acho que é mais animado que qualquer outro grupo local do Brasil, né? O grupo no Telegram no Brasil é o que tem mais mensagens. É isso. Se você está em algum lugar aí, quer organizar, quiser falar comigo, eu posso ajudar aí. Organizar um evento, organizar um meetup, qualquer coisa. Um grande abraço, Paulo. Esses dias que conflitam, dia 19 de outubro, que vai ser o Frontin Tech, lá em São Paulo. E aí eu vou apresentar sobre Live View, um evento de front-end no geral. Enfim. E tem também um evento até mais local aqui na cidade, que é a Semana Acadêmica aqui da UENF. Eu sempre falo de Elixir lá, mas enfim. Mas aí é mais local, né? Mas mesmo assim eu acho que é legal ficar ciente. Certo. O UENF é a Universidade Estadual do Norte Fluminense, em Campos dos Goytacazes, não é isso? Isso. E o Frontin Tech é um evento que você vai palestrar lá em São Paulo, capital, dia 19 de outubro. Infelizmente, no mesmo dia do meetup de Elixir, mas, claro, não são as mesmas, não é a mesma comunidade, né? Mas você está fazendo exatamente o que o patrão do Paulo falou. Você está indo para um evento que não é de Elixir falar sobre Elixir. Então, muito legal, Zoe. Parabéns. E também o Paulo, e já ia esquecendo, também vai falar lá na GambiConf, né? Você já falou antes, mas vai ser... é um evento que não é da comunidade de Elixir. Vai ter você, vai ter o Hugo Baraúna, não é isso? Falando também lá. Então... legal, vou deixar o link para GambiConf para quem quiser participar. Eu estou pensando seriamente em participar, não sei se eu vou conseguir ir, mas estou querendo bastante ir. Para mim é relativamente simples, né? Porque é só pegar um ônibus, vou para São Paulo, volto, dá para ir até e voltar mais ou menos no mesmo dia. É um finalzinho de semana o evento, então... Então, um grande abraço, Paulo, e para todas as pessoas que nos escutam, até o próximo episódio do Elixir em Foco. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco. Estamos no Twitter, @Elixir em Foco, e temos um site, elixiremfoco.com. Até o próximo episódio.